convido a todos a estarem de pé, juntos abrimos a palavra do Senhor, no segundo livro de Samuel, no capítulo 3, no verso 39. Que dia, né? Que dia glorioso esse aqui. Estava pensando aqui nas aulas, foram dadas até agora, as palavras. Nós temos muito que glorificar o nome do Senhor, não é verdade? Eu vou dar até um instante para os irmãos glorificarem o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Eu vou ler só a primeira parte do versículo, que diz assim: e quanto a mim, hoje estou fraco, embora ungido rei, estes homens, filhos de Zeruia, são duros demais para mim. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus, uma vez mais, para te pedir que a tua palavra ache lugar no nosso coração. A tua palavra tem sido a razão de estarmos de pé até agora. Nós te damos glórias, aleluias, por esta palavra revelada, por este seminário, pela direção do Senhor. Queremos te pedir, fica conosco, Senhor. Alcança o nosso coração e o teu nome há de ser mais e mais glorificado. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esta palavra que vamos trazer aqui aos irmãos sobre os filhos de Zeruia, eu quero crer que nunca foi trazida aqui no Manaim. Uma mensagem muitos anos atrás, para surpresa minha, o Senhor revelou. Quero para trazer aqui. Sua mensagem mostra um texto, e o texto fala de um lamento que o rei Davi fez a respeito da morte de um general do exército chamado Abner. Abner era um homem de respeito, e ele foi morto por Joabe, que era um dos generais de Davi. As circunstâncias do fato mexeram com o coração de Davi, e a expressão aqui do texto que eu li para os irmãos, quando Davi, ainda sendo rei, ungido, um homem notável, se expressa de uma maneira muito triste. Ele diz assim: esses filhos de Zeruia, eu sou ungido, mas esses filhos de Zeruia são duros demais. Naquela expressão de Davi, ele constata que apesar de toda a bênção do Senhor no seu reino, na sua vida, no seu governo, na história dele e de Israel, havia, meus irmãos, uma mentalidade no meio do reino dele de Israel que não era a mentalidade dele. E ele deixa escapar, vamos dizer assim, esse lamento, essa expressão que mostrava toda a angústia dele de ver o que tinha acontecido. Abner não devia ter morrido. Davi tinha esperado por aquilo. Só para os irmãos entenderem o contexto, Abner estava com Saul. E quando Saul morreu, Abner veio para fazer as pazes com Davi, e explicou a Davi que ele nunca tinha desejado aquilo. Ele não queria aquela divisão, aquela perseguição. E era tudo que ele queria, unir todas as coisas, que o governo fosse de paz. E quando Abner acabou de fazer aliança com Davi, Joabe encontrou com ele, eu vou explicar daqui a pouco, e o matou, e Davi fica muito triste. Meus irmãos, Davi era um homem notável. Eu me lembro quando era menino, vim para esta obra, neste Manaim mesmo, eu ouvi muitas vezes essa expressão. Eu acho uma pena que nós temos usado pouco, nós precisamos resgatar isso, mas era uma expressão muito usada naquela época. Nós dizíamos assim: esta é a obra de Davi, e é mesmo.
Esta obra aqui é a obra de Davi, porque é a obra das lágrimas, dos jejuns prolongados, da bênção do Senhor, da presença gloriosa de um Deus que tem nos sustentado, que nos ensinou muitas coisas. Os irmãos me permitam aqui a franqueza, né? Eu que vim como menino, esta obra ela nos influenciou. Ela é o que nós temos de caráter, que nós aprendemos de moral, de postura, aprendemos dentro desta obra. Davi era um homem extraordinário. Davi, meus irmãos, era rei. Um rei diferente de Saul. Um rei que quando errou não fez questão de esconder os seus erros, não. Ele clamou ao Senhor. Ele sabia o que era um rei ungido fora da presença do Senhor. Ele clamou quando ele viu que ele tinha errado. Ele foi aos pés do Senhor e ele não pediu ao Senhor assim: Senhor, me dá o reino, eu não posso perder esse emprego, eu não posso perder o trono. Essas eram preocupações de Saul. A de Davi era diferente. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque ele entendeu que entre todas as riquezas do reino, a que ele tinha de mais preciosa era a presença do Espírito Santo. Meus irmãos, as pessoas às vezes olham para nós e acham que a nossa riqueza é o Manaim, são os nossos templos. Isso é muito bom, nós gostamos mesmo, mas nosso coração não está nisso não. Para nós tanto faz aqui como estar debaixo de uma mangueira, num terraço emprestado, numa casa. A riqueza desta obra é a presença de um Jesus vivo no meio dela. Davi disse assim: não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. São as duas riquezas que nós temos hoje, nesta tarde. Nós estamos constatando isso. As duas riquezas dessa obra: o Espírito Santo e a nossa salvação, tudo que nós temos. Era um homem extraordinário. Davi era ungido. Foi ungido, tirado de trás das ovelhas. Ninguém lembrava dele. Samuel disse assim a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Pensando bem, tem um aí. Eu nem chamei. Ele está lá cheirando ovelha. Então chama ele. Sem ele nós não vamos sentar à mesa. E veio o menino. Quando chegou, o menino ainda, de boa aparência, gentil, diz a palavra. E o Senhor falou para o profeta: levanta e unge esse aí, porque você está diante do rei de Israel. Meus irmãos, esta é a obra. Nós identificamos essas características dentro desta obra. Uma obra simples. Nós somos muito simples. Nós olhamos isso, de onde o Senhor nos tirou, onde nós estamos hoje. Davi era pai. Um pai amoroso. De tanto que era amoroso, chegou a errar muitas vezes. Deixou de repreender seus filhos, diz a palavra. Deveria ter sido mais severo em algumas coisas, mas era pai. E o que eu estou explicando para os irmãos é que um rei como esse, às vezes eu falo isso para as minhas filhas: se eu tivesse vivido no tempo de Davi, eu ia aproveitar tudo que eu pudesse. Desculpa a expressão, como uma esponja. Você tem que sugar tudo de um homem desse. Você tem que aprender tudo de obra. Porque para um homem do Velho Testamento, a mentalidade de Davi era uma mentalidade muitos anos à frente de qualquer um. Ele fala do céu, ele fala da morte, ele fala do Espírito, ele fala de coisas que não se falavam naquela época. Meus irmãos, Davi, como guerreiro, como poeta, ele era rei, tinha diversas preocupações, mas era poeta. Os irmãos imaginem Davi poeta, compondo os seus salmos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas.
Esse era o poeta, o homem sensível. Até quando ficarei separado de ti, Senhor? A minha alma tem sede de ti. Eu sou como pelicano no deserto, como pardal solitário no telhado. Esse era o poeta. Mas ao mesmo tempo que esse homem era rei, era pastor, era poeta, era pai, ele era guerreiro. Davi com a espada na mão num campo de batalha, não era qualquer um que chegava perto. Quando ele foi expulso, ele se enfiou num lugar protegido, e alguém deu uma ideia para o filho dele que o tinha expulsado. Você vai lá e mata, olha, está na hora de você lá, vai lá e mata Davi. Ele falou, isso é muito boa a ideia, você vai, falou para o rapaz. Mas eu vou sim, você me dá 12 mil homens que eu vou. Mas 12 mil? Para eu estar com um? Você não conhece seu pai não. Seu pai essa hora está com uma ursa roubada dos filhotes. Os irmãos imaginam uma ursa que você roubou o filhote dela. Que chegasse perto, ela despedaçava. Mas como que pode um homem ser tão bravo assim com a espada e ser um poeta? Aí quando o Espírito Santo tocava no coração dele, ele se quebrantava na presença de Deus. Meus irmãos, coisa extraordinária, né? Que coisa. Mas eu queria passar para os irmãos aqui o seguinte: um reino desse, era de se imaginar que as pessoas que estavam em volta de Davi tinham sido influenciadas por ele. Mas nem todos. E o que nos deixa assim muito surpresos é que Davi tinha um grupo de valentes, de homens que andavam com ele, homens preparados para qualquer coisa. Mas muitos desses homens não souberam aproveitar Davi. E a pergunta que nós queremos deixar aqui para os irmãos do sétimo período é: você tem sabido aproveitar esta obra? Esta obra tem te influenciado? Meus irmãos, há poucos dias atrás nós estávamos numa reunião de pastores e o Senhor nos fez lembrar dos primeiros passos na obra. E nós começamos a lembrar numa conversa entre pastores e começamos a chorar. Porque nós vimos que nós passamos nesses anos por valados, por lugares difíceis, pelo vale da sombra da morte, por tantos lugares, mas estamos de pé até hoje porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Nós demos uma aula no principiante, nós fizemos questão de frisar isso para os principiantes. Vocês não fiquem olhando para nós aqui como pastores, porque nós somos um monte de caco. Há muitos anos atrás o Senhor nos fez decidir se nós íamos ser grandes ou servos. O Senhor disse que não ia ter um grande servo aqui, ou ser grande ou ser servo. Nós decidimos ser servos. E nós começamos a olhar para trás. No meu caso, tem 35 anos que eu estou na obra, mas há irmãos que estão muito mais do que isso. Nós olhamos para trás, sabe o que nós enxergamos? Meus irmãos, nós podíamos ter desviado nesta obra, nós podíamos estar num movimento, nós podíamos estar em muitas coisas. Não estamos. Estamos hoje aqui neste Manaim glorificando ao Senhor. A pergunta é: esta obra tem influenciado a sua vida? Essa obra modificou a sua vida? Você tem dado lugar ao Espírito Santo para modificar a sua vida, seu casamento, sua maneira de pensar, suas atitudes? Meus irmãos, Davi deveria ter influenciado. Talvez nós aqui, esse sétimo período, e os irmãos estão nos ouvindo, talvez se nós tivéssemos tido essa chance de viver com ele, talvez nós tivéssemos, ele tivesse nos modificado muito. Mas a verdade, meus irmãos, é que muitos não se deixaram influenciar. Meus irmãos, esta obra ela tem que influenciar a nossa vida a ponto de nos modificar. Às vezes as pessoas olham para nós e perguntam, até alguns com surpresa: mas quantos anos você é casado? 32 anos. 32 anos? Mas como que é isso? Como que pode? As pessoas não sabem. Nós temos um mistério.
O mistério é a obra que o Espírito Santo tem feito na nossa vida. Ela tem influenciado. Meus irmãos, ela mudou a nossa forma. Nós crescemos nesta obra. Ela modificou tudo. Ela transformou tudo. Quando você olha para trás, você vê isso nitidamente. Meus irmãos, nós temos uma dívida de gratidão com esta obra. A verdade é essa. Mas, os irmãos, vejam só. Vou fazer uma pergunta. Com quem estava a obra de Davi no tempo dele? Davi um dia, vindo de uma batalha, chegou no acampamento. Enquanto ele estava numa guerra, o adversário veio e roubou tudo. Levou as mulheres, os filhos, tinham levado tudo. Davi estava cansado. A Bíblia diz que os valentes estavam cansados. Ele chegou, olhou a situação, ele tinha sido saqueado. Ele olhou, alguns não tinham condição de continuar. Ele consultou o Senhor. Eu posso ir contra o adversário? O Senhor vai me dar alcance? Eu vou conseguir resgatar tudo? O Senhor disse, pode ir. Alguns não aguentavam. Ele deixou, olhando, vocês fiquem aqui, e saiu com um grupo procurando. No meio do caminho, ele preocupado com a esposa, com os filhos, aquela coisa toda. No meio do caminho, ele encontrou um egípcio. A Bíblia diz que o homem estava meio morto, semi-morto. Olha, se fosse eu, passava direto. Qualquer um aqui. Quando ele viu o homem, a Bíblia diz que Davi parou. Alguém aqui pararia? As irmãs, que elas são cruéis, né? Meio confusão aqui. A Bíblia diz que Davi parou, pegou o rapaz, dá água para ele, dá pão a ele. Alguém devia dizer, Davi, vamos embora, estamos perdendo. Não, peraí, atender. Aí atendeu, deu pão. Aí a Bíblia diz que ele se recuperou. Recuperou um pouco. Davi perguntou para ele assim, de onde você está vindo? Ele falou, eu estou vindo de assaltar a casa de um tal de Davi aí. Agora, hein? Com o pescoço na mão, assim. Aí Davi falou, você veio de lá? Para onde que eles foram? Ele falou, eles foram para lá. Davi ia para outra direção. Mas por conta dele ter parado para assistir o egípcio, o Senhor deu a vitória na mão dele. Essa não tem sido a sua também não? Você que é obreiro, as irmãs. Às vezes o problema está dentro de casa, você deixa tudo, vai ao culto, atender aquele que chegou meio morto, vai dar pão a ele, vai dar água a ele. E por causa disso Deus te deu a vitória na mão, não foi? Mas eu pergunto, quem é que tinha essa mentalidade? Davi queria um menino. Ele teve um filho com uma determinada mulher. Ele queria o menino. Deus não queria o menino, mas ele queria o menino. Ele lutou com Deus. Ele jejuou 7 dias. As pessoas não podiam chegar perto, de joelhos, orando ao Senhor. Chegavam, ele perguntava, o menino está bem? Não, tá. Ele jejuava. Davi, levanta, vai se alimentar? Não. 7 dias o Senhor feriu a criança, diz a palavra. No 7º dia a criança morreu. E os servos de Davi falaram, quem vai dar notícia para ele? Aí alguém chegou assim, bem de mansinho por trás. Ele escutou o barulho, olhou, a criança morreu. Levantou na hora, arruma o meu banho, por favor, chama o grupo de louvor, põe pão na mesa. Mas Davi ficou doido. A criança está doente, você está jejuando. Ela morreu, você vai dar uma festa? Davi, o que houve? Ele falou assim, não, sabe o que acontece? Eu não consigo mais fazer nada. Ela não vai vir a mim, mas um dia eu vou encontrar com ela na eternidade. Sabe o que é isso, meus irmãos? É a mentalidade de obra. Eu pergunto aos irmãos assim, com toda franqueza, aonde é que os irmãos estão vendo uma mentalidade igual a esta obra? A mentalidade de Davi só estava com ele. Esta obra, ela tem nos ensinado muitas coisas, que só ela pensa desse jeito, porque ela tem a mente de Cristo. Meus irmãos, mas no meio desta bênção toda, tinha homens
chamado filhos de Zeruia. Os irmãos sabem quem era Zeruia? Zeruia era irmã de Davi. Então Joabe, Abisai e Azael eram sobrinhos dele, parentes. Era para ter muita afinidade com eles, estar muito perto. Meus irmãos, mas a Bíblia fala a respeito deles. Davi diz assim: só o Senhor que pode lidar com eles. Esses filhos de Zeruia, eles são muito duros. Eu sou ungido, mas eu não posso lidar com eles. Meus amados, a palavra fala de Joabe. A palavra fala, pode passar. Joabe era um homem notável. Eu vou ser rápido aqui, para não tomar muito tempo dos irmãos. Todas as batalhas que Davi teve, Joabe estava junto. Todas. Joabe entrava na batalha, nunca foi derrotado. Todas que ele entrou, ele venceu. Você olha assim, um homem, meus irmãos, um general, um homem valente, corajoso, sempre ao lado de Davi. Ele viveu a vida dele toda servindo a Davi, mas em determinado momento ele desobedeceu. Ele não discerniu bem as coisas. Ele se achou, meus irmãos, no direito de não acatar a palavra do rei. Eu me pergunto às vezes, como pastor, eu estava ouvindo a aula do pastor Gerson aqui sobre nobreza de ministério, eu estava vendo a seriedade que é um ministério nessa obra. Eu me pergunto se nós como pastores, nós temos direito de não acatar a palavra do nosso Deus. Aquilo que o Senhor falou, o que é que ele disse? E Joabe, meus irmãos, ele não entendeu Davi. Eu vou só citar aqui um exemplo bem rápido para os irmãos. Quando Davi fez aliança com Abner, ele não gostou. Ele entrou no trono. Ele disse: como que o senhor fez isso? Como você pode fazer? Ele se achou no direito de repreender o ungido. Ele não discerniu, não é? Aquilo que estava acontecendo. Mas o que mais entristeceu Davi foi numa batalha, quando Absalão tinha colocado, os irmãos por favor me acompanhem, não é que eu vou ter que ser rápido. Absalão colocou Davi para fora. Davi abaixou a cabeça e saiu. Davi sabia o seguinte: se ele soltasse os valentes iam arrasar com tudo. Tinha homens que andavam com Davi que um só matou 800. Os irmãos imaginem, isso devia ser do 7º período esse. Matou 800. Davi segurou os valentes, não deixou, porque ele estava com medo do filho, não é? Ali não era o profeta, não era o guerreiro, não era o rei, era o pai. E Absalão montou na mula e saiu. A batalha se deu mais tarde. Antes da batalha acontecer, Davi chamou Joabe e disse assim: Joabe, você pode levar os valentes para a batalha, mas poupe Absalão, meu filho. Ali era o pai. Era o pai que estava falando, era o coração do pai, não era o coração do guerreiro, era o coração do pai. Joabe não discerniu. Meus irmãos, nós precisamos discernir essa obra. Nós precisamos discernir o coração do pai, aquilo que agrada ao pai. Nós temos passado por muitas coisas, mas se é assim que o pai quer, nós vamos passar por elas. Nós vamos discernir bem a nossa posição, não temos que levantar nada contra nada. É hora de ficar calados? Ficamos calados. Querem um consolo? Maranata, Jesus vem. Ele não discerniu isso. Absalão subiu na mula e foi. Quando ele passou debaixo do carvalho, ele tinha um cabelo muito grande, né? Bonito, chamava a atenção de todo mundo. Aqueles pensamentos, né? Quando ele passou debaixo do carvalho, a Bíblia diz que o galho do carvalho agarrou no cabelo dele. A mula passou. Porque eu vou me apressar em dizer uma coisa para os irmãos: a mula é símbolo desta obra. Pode acontecer o que for, ela vai continuar a caminhada dela. Ela vai continuar. Agora muitas pessoas ficam penduradas. A Bíblia diz assim: e Absalão ficou entre o céu e a terra. Há pessoas que ficam entre o céu e a terra. Eles não estão mais na terra porque eles agora sabem no Evangelho. Mas também eles não chegam na eternidade porque eles têm muitos pensamentos. Então eles ficam... Você não ficou você ficou entre o céu e a terra. Sabe o que você virou? Alvo. Balançando. Quando Absalão chegou que viu aquele alvo balançando,
Ele falou pro rapaz: mata ele. O rapaz falou: não, Joabe, desculpa. Joabe falou assim: mata. O rapaz: não mato. O rei falou para não matar. Ele desobedeceu o rei, pegou o arco e atirou no filho. E Davi chorou lá no trono: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Era o pai chorando. Joabe chegou na batalha, entrou no trono sem ser chamado. Ele perdeu o limite. E se tem uma coisa que nós temos que ter nessa obra, principalmente nós do sétimo período, é limites. Nós precisamos entender o nosso limite. E graças a Deus que para isso o Espírito Santo tem tocado no nosso coração, nos ensinar o nosso limite, até onde eu posso ir, até onde eu posso falar. Nem tudo eu posso falar. E Davi chorou. Ele se tornou um homem vingativo, sem misericórdia, e o juízo dele foi ruim. Morreu solitário. Não vou nem entrar em muitos detalhes. Morreu solitário. O irmão dele, Azael, esse era o caçula. Eu pulei o irmão do meio, né? Azael era um homem valente e rápido. A Bíblia diz assim: os seus pés eram rápidos como os das corças. Ele corria. Às vezes você olha um obreiro, os irmãos me perdoem aqui a intimidade, já que nós somos num sétimo período, né? Às vezes você olha alguém assim, à primeira vista você acha muito bom, né? Você chega, o pastor dessa obra tem 3, 4 igrejas. Quando ele está folgado, ele tem 3. Então você viaja para um lado, viaja para o outro, é seminário, isso, aquilo, não tem muito tempo. Aí você chega na igreja, reúne o grupo de intercessão, diz assim: olha, precisamos visitar a irmã fulano de tal. Às vezes o obreiro levanta: já fui. Já foi. Assim, a primeira vez parece até muito bom, não é? Fulano foi. Não, eu fui lá, pastor, fiz uma imposição de mãos. Depois ele ficou doente, ele não podia fazer imposição de mãos. Não era para ele ter cuidado daquilo. Meus irmãos, nós não podemos confundir nessa obra ser muito rápidos e ser afoitos. A nossa rapidez, ela não pode superar a revelação. Nós temos que esperar a revelação do Senhor. Nós temos que esperar a consulta. Nós não podemos ser tão rápidos e deixar a consulta de lado. Escuta, fulano, você consultou o Senhor? Você sabe que eu nem consultei. Meus irmãos, isso não cabe. Nós temos que consultar o Senhor com calma, ir na orientação. O Senhor mandou ir? Mandou. Agora você pode ir. Pode ir, porque o Senhor vai estar contigo, vai te dar uma bênção. Os anjos do Senhor vão estar ali. Mas o que me chama muita atenção, nos chama muita atenção a respeito de Azael, é uma coisa muito séria que eu queria pedir para os irmãos guardarem. Azael, ele entrou numa batalha contra os homens de Saul e Abner, esse que Joabe matou. Abner estava ali. Abner era um homem preparado, forte, acostumado com a batalha. No meio da batalha, Abner se isolou e Azael foi atrás dele. Azael era um rapaz. Os irmãos me acompanhem, por favor. No meio da campina, Abner olhou para trás e viu que era Azael. E Abner disse assim: Azael, se aparta de mim, porque eu não quero te matar. E Azael continuou. Ele era rápido, ele era afoito, ele era apressado. Ele foi para cima de Abner. Abner olhou e falou assim: olha, eu não quero fazer mal, porque eu vou ter que olhar o teu irmão de frente. Como que eu vou olhar no rosto de Joabe se eu te matar? E evitou aquela morte, até o ponto que o rapaz chegou muito perto, ele virou a lança para trás, e o próprio Azael entrou na lança e morreu. A Bíblia diz que ele não discerniu aquilo que era mais forte do que ele. E meus irmãos, eu quero fazer um apelo aqui a todos. Nós temos que, nesta hora que nós estamos vivendo, discernir o que é mais forte do que nós. Há poucos dias atrás nós fizemos um encontro de jovens. No intervalo lá de uma para outra aula, um rapaz me procurou, disse assim: pastor, eu preciso de ajuda. O que houve? Eu não consigo me livrar, os irmãos me desculpem aqui, eu não consigo me livrar da internet. A irmã está rindo aqui. Aí,
não consegue se livrar da internet, meu querido. Não. E ele usou uma expressão que eu chorei junto com ele. Ele falou assim: pastor, é mais forte do que eu. É mais forte do que você, do que eu. Você sabe o que é mais forte do que você? A pergunta do Senhor para todos nós nesse sétimo período é: nós estamos vivendo um momento difícil. Você sabe o que é mais forte do que você? Sai disso. Desvia disso. Estava numa reunião uns anos atrás. O Senhor deu uma visão assim. O Senhor disse, era uma reunião de pastores, né? Éramos poucos, uns 8 pastores. O Senhor disse: eu vou dar um dom aqui a cada um, para vocês saberem onde vocês estariam se não fosse a minha obra. E o Senhor me deu uma visão de onde eu estaria. Quando alguém me pergunta quanto vale essa obra para mim, eu sei quanto que ela vale, porque eu sei onde eu estaria se não fosse a mão gloriosa do Senhor. E o Senhor me mostrou o que ia ser mais forte para me derrubar lá. Sabe o que eu faço? Eu me desvio disso. Pastor não é super-homem, não. Não tem nenhum super-homem aqui nessa sala, não. O que é mais forte do que você? A palavra diz assim, o Salmo diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, e não ando atrás de coisas maravilhosas demais para mim. Meus irmãos, quando Jacó abençoou o seu filho, quando Isaac abençoou Jacó, seu filho, ele disse assim: o cheiro do meu filho é o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Os irmãos querem coisa mais simples do que o cheiro do campo. Seja simples. Tenha temor do Senhor, porque Ele está às portas, em breve vai voltar. O que é mais forte do que você, minha querida, meu querido? Sai disso. Não chega nem perto. Para uns é a faculdade. Não deveria, não é? Faculdade é uma coisa da vida. Você tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Hoje você faz uma, é pouco. Tem que fazer 2, 3, tem que falar 3 idiomas, tem que falar 4, mandarim, fala tudo certo. É isso mesmo. Não deveria derrubar ninguém, mas derruba. Fulano entrou. Por que fulano não tem vindo? Ah, foi para a faculdade. Casamento é para derrubar alguém? Não, pelo contrário, mas derruba. Porque nem é fulano. Ah, pastor arrumou, casou. É mais forte. Nós precisamos discernir o que é mais forte. O que é mais forte do que eu, do que é mais forte do que nós, do que é mais forte do que você. Mas nessa tarde o Senhor pode nos dar uma bênção, não é verdade? Precisamos. São os negócios. Ficou rico. E a palavra diz que quando Azael caiu morto, ele atrasou a obra na vida de muita gente, porque quando ele caiu, as pessoas iam passando, paravam. Fulano caiu, fulano. Difícil, né? Mas Abissai era o último. Abissai era um homem corajoso. Mas qual foi o problema dele? O problema dele é que ele não discernia perdão. Eu vou, para me apressar aqui, só mostrar para os irmãos o seguinte: Absalão expulsou Davi. Antes, na guerra contra Saul ainda, teve um dia que Saul perseguindo Davi e Abissai estava com ele. Os irmãos vejam o que é um homem, né? Aí o exército de Saul dormindo lá embaixo, a Bíblia diz que o Senhor fez cair um profundo sono. Aí Davi debruçou, olhou assim lá embaixo, o exército, Saul dormindo, noite. Davi disse assim: quem desce comigo para ir lá na cabeceira de Saul? Aí Abissai pulou na frente. Eu. Esse é bom, hein? Esse tem perfil para diácono. Não tem? Você foi para o aeroporto para vir para Vitória e não tinha voo, o aeroporto estava fechado, aí o obreiro te levou no aeroporto e disse assim: olha, não vai ter voo. Nós temos que ir de carro, 700 quilômetros para chegar no Manaína Vitória. Quem é que pode ir comigo? Eu. Para ele não é nada, vira, pega o carro, sai, valente. Nós temos vários companheiros assim, irmãs assim, são valentes, está tudo certo. Aí desceram os dois, Davi e ele, homem corajoso, né? Valente. Chegou lá, quando
Davi quietinho foi lá, pegou a lança. Quando ele tirou a lança, estava enfincada no chão, na cabeceira de Saul. Quando ele foi saindo, Abisai botou a mão nele e falou assim: Davi, o senhor resolveu o seu problema agora, você pode deixar comigo, eu mato ele com um golpe só. Esse era o sétimo período, não é não? É um só, não vai ter dois, ó. Acabou. Eu pergunto, irmãos, tinha entregado o problema na mão dele? Tinha. Mas Davi discernia a obra. Davi falou assim: não, senhor, o senhor me livre de botar a mão no ungido do Senhor. Não vou fazer isso, porque não tem quem põe a mão no ungido do Senhor que fique impune. Não faça isso. Mas Abisai mostrou para Davi que atrás daquela valentia toda tinha um homem sem misericórdia, duro de coração, essas coisas todas, até com boa intenção. Quando Davi foi expulso por Absalão, Abisai estava do lado dele, Simei na frente jogando terra para cima, jogando poeira, levantando tudo aquilo. Abisai com a mão na espada. Aí Simei ali na frente, falando para Davi: bem feito, você é um homem de Belial, Deus está te pagando o que você fez, aquelas coisas todas. Davi de cabeça baixa. Meus irmãos, tem hora que é para ficar de cabeça baixa, e nós nessa obra sabemos fazer isso, porque nós estamos chegando o momento aqui, nós estamos chegando à vitória que o Senhor vai dar na frente. Nós precisamos conter o nosso ímpeto, nossa índole. Tudo isso tem que estar, meus irmãos, dominado pelo Espírito Santo. Aí ele chegou no ouvido de Davi e falou assim: se você me permitiu, arranco a cabeça desse cachorro agora. Os irmãos, vejam só, hein? Que camarada, hein? Aí Davi falou: só que eu tenho contigo, filho de Zeruia. Naquela expressão, Davi, que eu tenho contigo, filho de Zeruia, era como se Davi estivesse separando ele, a obra dele, os valentes dele, dessa mentalidade. Essa é uma mentalidade que não pode entrar. Às vezes ela entra no momento de luta, mas ela não pode entrar. O que tem que reinar no nosso meio é a doçura do Espírito Santo, é a sua palavra, é a sua glorificação, a nossa gratidão. É isso que tem que reinar. Eles foram expulsos, Davi abaixou a cabeça. Ele sabia que se ele desse uma ordem, os valentes iam arrasar com tudo. Ele atravessou o rio, foi lá, a batalha se deu, ele venceu, aí ele voltou. Quando ele voltou, Simei pensou: ih, eu joguei pedra nele, o que ele vai fazer comigo? Correu, ajoelhou aos pés de Davi. Ele falou: Davi, eu não sei onde que eu estava com a cabeça, você me perdoa, e tudo aquilo. Abisai veio por trás de Davi, na orelhinha dele, falou assim: dar-se-ia o caso de a gente matar ele agora? Os irmãos vejam que não, hein? Assim baixinho. Eu sempre conto para os irmãos o seguinte: tinha um companheirão meu, um obreiro, fantástico, companheiro na construção do Manaim lá em Queluz, mas virou noite, par de chuva comigo lá, mano. Só que ele era difícil. Ele me buscava muito no aeroporto, voltando de seminário assim, chegava no aeroporto, me pegava no domingo à noite, aí eu olhava para ele: Pai do Senhor, tudo bem e tal. Aí eu ficava aqui comigo: pergunta ou não pergunto? Não, vou perguntar. Aí, como é que foi o culto ontem? Aí ele fazia assim: Aí, assim, nesse ele já matava uma meia dúzia. Esse queria dizer o seguinte: o louvor foi muito ruim, o grupo de louvor estava desarrumado, a mensagem foi fraca. Só no Mas nós não podemos ser assim não, né, irmãos? Aliás, nós não somos mais assim. Nós já fomos assim, mas um dia nós somos alcançados pelo sangue de Jesus. De vez em quando os abissais que tem dentro de nós querem aflorar, não é? Aí nós: Senhor, há poder aqui no sangue de Jesus, Ele põe as coisas no lugar. Eu acho que os irmãos já entenderam, né? Mas o bom dele, sabe o que foi? Ele não entendia muito de misericórdia, mas ele alcançou uma bênção. Porque os irmãos vão olhar lá no final do livro, Abissai, os irmãos dele morreram.
Mas ele não. Deus operou uma obra na vida dele, uma obra estranha, maravilhosa, a mesma que ele operou aqui na nossa vida. E ele foi contado entre os valentes. Os irmãos, olha lá nos 37 valentes, o nome dele está lá. Tem até um fato dele extraordinário. 4 gigantes vieram em cima de Davi, e ele pulou na frente e matou os gigantes. E ele disse assim: olha, Davi, você não sai mais conosco. Ele passou agora a não fazer vingança, mas ele passou a preservar a obra. A nossa valentia é para preservar a obra. Não é para fazer a nossa vontade prevalecer, não, é para preservar a obra, preservar a bênção do Senhor. Eu estou olhando aqui de cima do púlpito, estou vendo os irmãos felizes, rindo, sabe por quê? Porque nesse exato momento o Senhor Jesus está de pé, intercedendo por nós. É isso que nós precisamos preservar, essa comunhão gloriosa. A nossa valentia é a valentia de ver esta obra bem, feliz, glorificando o Senhor, preservada. E ele foi contado entre os valentes. Deus deve ter feito uma obra maravilhosa, por certo fez. E o Senhor também, por certo, pode fazer isso na minha vida, na vida dos irmãos aqui. Deus nos abençoe, vamos estar de pé, vamos glorificar o nome do Senhor. Já cheguei até aqui, eu não posso desistir. Devo achar forças pra andar. Glória a Jesus. As lutas vierão, mas também passarão. Vendavais tentarão me derrubar, mas busquei a Cristo, meu fiel amigo. Esteve comigo todo dia. Somente as irmãs. Já chegamos até aqui, não podemos desistir. Vamos achar forças pra andar. As lutas vierão, mas também passarão. Vendavais tentarão